Hello, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube Channel. E hoje eu vim finalmente contar o meu relato de parto aqui na Alemanha. E para quem tem curiosidade de saber como que é os negócios, ou para quem vai parir aqui na Alemanha, pode ser um vídeo muito útil para você, então bora começar. A data prevista do nascimento do Mateu era no dia 18 de julho, numa quinta-feira. Mas claro que ele é meio brasileiro, meio alemão, né? Então ele deu aquela atrasadinha ali só pra fazer um charme, né? Que todo brasileiro tem que ter. E quando foi no dia 20, por volta das 7 horas da manhã, a minha bolsa estourou. E assim, foi uma noite muito inquieta. Eu tava sentindo algumas dores. Não era bem uma cólica, era um pouco diferente, mas como eu nunca parei, nunca tinha ficado grávida, eu não sabia se eu já tava com contração de trabalho de parto, mas eu consegui dormir à noite. Dormir, né? Quando foi umas 5 horas da manhã, eu acordei com fome. E aí eu tinha ainda metade de uma melancia na geladeira. Zerei a melancia todinha. Exatamente na hora que eu acordei pra comer, tava saindo o nascer do sol. E, gente, sério, eu fui enganada várias vezes na gravidez, né? Eu jurava que esse menino ia vir prematuro. Com 36 semanas saiu um pouco do tampão. Eu tava sentindo muitas dores. Então eu jurava que esse menino ia vir antes da hora. E depois dessas 36 semanas, veio 37, 38, sempre vi um golpe novo, né? Eu achava que hoje ele ia vir e nunca vinha. Mas eu juro pra vocês que eu tive esse sentimento de que é hoje. É um sentimento muito diferente dos outros dias que eu achava que ele ia vir e que, na verdade, era por ansiedade. Então, eu tava deitada, dormindo, e aí eu senti uma coisa, assim, uma água saindo de mim. Levantei, e quando eu levantei da cama, pá! Aí é que saiu tudo mesmo. Saiu água, saiu tampão, saiu tudo. E aí na hora o Dominique também acordou, despertou assim, aí eu falei, agora é real, agora tá acontecendo. E ele já acordou assim, já a milhão, já, né, meio confuso, meio perdido, porque assim, o Dominique ele é muito calmo. Mas nesse dia realmente foi o dia que acho que ele acordou pra vida que o negócio, né, tava acontecendo. E aí o engraçado é que quando a minha bolsa estourou, a primeira coisa que o Dominique foi fazer foi pegar pano pra limpar a água. Ele tava meio assim, meio confuso, não sabia muito o que fazer, foi bem engraçado. E eu tava plena, né? Eu já tinha visto vários relatos de parto, não sei o que lá, a bolsa estourou, não precisa sair correndo pro hospital, né? Então eu estava bem plena, ainda não estava com contração, então falei, calma, vamos, né? A gente tem tempo. E aí Dominique foi tomar banho, depois eu fui tomar um banho, porque na minha cabeça eu vou tomar um banho, vou passar uma maquiagem, vou chegar plena, vou fazer vídeo pro YouTube, vou gravar meu parto todinho. Essa era a minha fantasia na cabeça. Já adianto que não aconteceu. Isso de tomar banho e arrumar as coisas, eu falei pra ele ligar no hospital, né? Ligar na maternidade pra avisar que a gente tava a caminho, porque a minha bolsa estourou, então não podia mais ficar em casa, com ou sem contração. E aqui na Alemanha é o seguinte, a gente escolhe, né, o hospital que quer parir, você pode escolher. E a gente faz o Anmeldung, que é um pré-cadastro, justamente já para deixar sua ficha pronta, se você vai querer anestesia, como você quer seu parto. Tudo isso a gente já tinha feito. E a gente escolheu o hospital daqui da cidade mesmo, onde a gente mora, é uma cidade pequena. Então tem um hospital e os outros são nas cidades ao redor. E no próprio hospital eles informaram que a gente não precisava sair visitando vários hospitais e fazer cadastro em outros hospitais, que nesse só bastava, porque geralmente os outros hospitais estavam cheios. E aí, eles que, né, acabavam recebendo outros pacientes, e não o contrário. Porém, neste dia, meus amigos, claro, né, que comigo sempre tem que ter uma emoção. Então, o Dominique ligou na maternidade e a maternidade estava cheia. Então, a gente teve que ir para outra maternidade. E aí fica a minha cara de palhaça, né, porque desde o início eu falei, eu vou parir aqui na cidade. Então, claro que não tem como prever o dia que a maternidade vai estar cheia, mas isso é uma dica que eu deixo para vocês, para não cometer esse erro, tá? Porque a gente só visitou um hospital, a gente só fez cadastro em um hospital confiando que ia ter vaga, porque eles mesmos disseram que geralmente sempre tem vaga, e acabou que não teve. E eu tive que parir onde eu não queria parir. E aí a mala de maternidade estava tudo pronto, já estava tudo no esquema, era justamente só ir mesmo. Nesse meio tempo eu comecei a ter contração, comecei a registrar no aplicativo, e as contrações elas estavam vindo de 2, 3 minutos, só que depois de um tempo elas foram aumentando, foram ficando 4, 5... Eu achei que fosse o contrário, né? Que começava de muito e ia pra pouco. Mas enfim, o meu corpo... E aí no próprio aplicativo tava falando pra gente ir pra maternidade, porque as contrações já estavam muito próximas. Mas eu estava plena. Chegamos à maternidade por volta de 8h30 da manhã. Então eu já estava mais ou menos 1h30 em trabalho de parto. As contrações estavam ficando um pouquinho mais chata, mas assim, totalmente suportável. Eu segui andando tranquilamente até a aula de maternidade. E aí é a parte chata, justamente como eu não tinha feito meu Anmeldung naquele Krankenhaus, naquele hospital,
teve que fazer toda a papelada, tudo de novo. Eles não tinham registro de nada da minha gestação, não tinha ultrassom, não tinha nada. Mas como a minha bolsa tinha estourado em casa, a gente já foi direto pro Kaysar, que é a ala lá de Paris mesmo. E aí começou o meu parto. Então, veio a Rebame, começou a fazer aquela triagem, já foi direto pro CTG. Eu fiquei em torno de 1 hora deitada na maca fazendo o CTG. E ali, meus amigos, que as contrações começou, né, a aumentar. E eu lembrei que uma amiga minha tinha falado, nossa, fazer CTG com contração é a pior coisa do mundo. E realmente é. A pior coisa do mundo não é, mas aí é que você começa a ter noção do que está por vir. Então eu fiquei lá fazendo CTG durante 1 hora. Nisso veio uma Rebame e já foi colocando um acesso na minha mão. Primeiro ela errou o acesso, teve que furar outra mão, mas tudo bem. E aí teve um momento que eu já não aguentava mais ficar deitada naquele CTG, as contrações já estavam vindo um pouco mais forte, já estava incomodando bastante. E eu precisava com urgência fazer o número 2. Eu já tinha feito em casa. Então, isso é verdade, o que falam que, né, na hora que você vai parir, dá vontade de ir no banheiro, dá mesmo. Aí, durante o trabalho de parto, precisava muito ir no banheiro. E aí, quando eu voltei pra sala, a Rebame, que no caso, assim, aqui na Alemanha, a gente não tem equipe, a gente não tem enfermeiro obstetra, e o médico, e fulano, e ciclano, aquele monte de gente na sala. Aqui são as Rebames, né, que te acompanham, que conduzem seu parto. E o médico, ele vai chegar só no final. Pelo menos comigo foi assim que aconteceu. Todo o procedimento ali feito no trabalho de parto é feito pela Rebame. E aí depois que eu fiz o CTG, que eu fui ao banheiro, a Rebame me falou, bom, agora é isso, é deixar as contrações virem e, tipo, fiz paz. E aí ficou eu e Dominique naquela sala, as contrações estavam vindo cada vez mais forte. Isso já estava sendo em torno de umas 10 horas mais ou menos. E aí depois a Rebame chegou e disse que eu precisava fazer uma avaliação com a médica, porque eles justamente não tinham nenhuma ficha da minha gestação. Então, e aí eu fui fazer ultrassom, a médica mediu, né, o Mateu, a barriga, a cabeça, tudo e tal. Depois disso ela foi fazer o toque, e eu já tava num nível de dor um pouquinho mais elevado, mas na minha cabeça ela disse que a cabeça do Mateu já tava bem encaixada e eu já tava dilatando. Voltamos para a sala. E as contrações aumentando. E aí eu tava morrendo de fome, né? Porque eu comi a melancia às 5 horas da manhã, depois a gente foi pra Krankenhaus e eu não comi mais nada. Aí durante as contrações eu tava ali comendo uma frutinha. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, me chega a Rebame e fala que a minha bolsa, ela não tinha estourado. E eu já tava no nível de dor assim, né? Já surtando. Então, o que é esse monte de água e tampão que caiu lá no meu quarto se não era bolsa? E aí já fiquei puta que ela falou que a minha bolsa não tinha estourado. E fiquei mais puta ainda quando ela disse que, teoricamente, a gente podia voltar pra casa, porque a minha bolsa não tinha estourado. Nesse momento, eu precisei realmente praticar aquela respiração. Porque eu já tava no nível de dor que eu já tava, assim, colocando os pezinhos na partolândia. Depois que ela falou isso, acho que eu fiquei tão estressada que a fruta que eu tinha comido, que foi um pêssego, voltou tudo. Eu não tinha nada no estômago e o que tinha, botei pra fora. E aí depois ela falou assim, mas como você já tá com contração e parece que tá bem forte, você pode ficar aqui mesmo. E detalhe, tá? Que quando a gente chegou lá no Kreisau, não tinha ninguém, só tinha eu. E o que provavelmente aconteceu é que eles trocaram, né? Não sei que confusão que fizeram, mas trocaram o meu teste de líquido amniótico com o de outra gestante que não tinha, né, estourado a bolsa, porque não tem outra explicação. E aí, resumindo, né, ela disse que minha bolsa não tinha estourado, que teoricamente eu podia ir pra casa. Eu vomitei e ela pediu pra fazer o toque em mim. Nisso que ela fez o toque em mim, ela disse, ela nem falou quantos centímetros eu tava de dilatação, ela só falou assim, ó, a Muta Mundi, que é o canal, tá isso aqui, ó. Isso aqui eu nem sei, é 2, 3 dedos, nem sei o que é isso aqui, mas na hora eu já tava tão puta que eu nem... Mas enfim, continuei lá, as contrações estavam vindo cada vez mais forte, Dominique tava sempre fazendo massagem na minha lombar, porque era uma dor insuportável que não cessava de jeito nenhum. E uma coisa muito interessante é que as minhas contrações, eu vi bastante relato de parto, né? E pelo que as pessoas falam, pelo que todo mundo fala, as contrações elas começam de muito forte, vão diminuindo, né? E aí você tem aquele período de tempo que não tem nada e tem um período de tempo que vem a contração, vem o pico, né? Essas coisas todas. E comigo, eu não conseguia cronometrar, né? Tava ali já entrando na partolândia. Mas eu achei muito interessante porque a sensação que eu tive é que a contração ela vinha, tinha aquele pico e aí ela diminuía e ficava. Ela não ficava tipo 1 minuto, ela ficava tipo uma eternidade, porque chegava um momento que eu pedia pra ela ir embora, pra ela me dar uma pausa. Eu ficava falando, cadê a minha pausa? Ela continuava doendo, ela não cessava, não tinha aquele minuto de pausa que eu podia passar uma maquiagem, que eu podia dançar, que eu podia fazer os negócios. Não tinha isso, não. E o tempo passando, e o tempo passando.
E aí a Rebam me perguntou se eu queria Schmerzmittel, que é analgésico, né? Eu queria o meu parto o mais natural possível, então eu aguentei o máximo que eu consegui. E aí por volta de 11 para meio-dia eu pedi o Schmerzmittel, porque realmente as contrações já estavam vindo assim bem fortes. Eu recebi o Schmerzmittel, não sei o que era. E adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou de nada, as contrações estavam vindo cada vez mais fortes. E aí a Rebam, ela entrava e saía, entrava e saía. E toda vez que essa mulher entrava na sala, parece que as contrações sabiam que ela estava ali. Vinha numa intensidade que, Senhor Jesus amado, parecia que eu tava, ó, na Partolândia já. E nem tava, tá? E aí a hora passando, e a dor ficando cada vez mais forte. E ela perguntou se eu queria ir pra Badevanne, se eu queria ir pra outra sala onde tinha banheira. Então, assim, primeiro eu tomei o medicamento, não adiantou de nada. E aí eu falei, então vamos pra banheira pra ver se ajuda, né? Porque o medicamento e nada foi a mesma coisa. E aí fomos pra outra sala com banheira. E aí foi onde eu entrei com o pé direito na Partolândia. Volta de 1 hora da tarde, mais ou menos, que eu fui pra outra sala onde tinha banheira. Água quentinha, relaxante. A dor nas costas, a dor na lombar, ela diminuiu drasticamente. Era realmente assim, era um momento muito relaxante. Porém, quando vinha a contração, foi aquele momento que realmente você sabe que você tá na Partolândia, que não tem mais volta, é um caminho sem volta. Engraçado que a Rebam me perguntou como eu tava me sentindo, eu disse que a dor nas costas estava melhor, porém as contrações elas estavam vindo muito mais dolorosas. E ela falou assim, mas é normal, é por conta da água quente que faz uma pressão no seu útero, então as contrações elas vêm mais forte mesmo. E o legal é que eu fui pra banheira achando que ia aliviar a dor, mas não, eu tava indo pra banheira pra sentir mais dor. Mas querendo ou não, aquele momento ali na banheira ajudou bastante, porque quando não tinha contração eu relaxava, porque também não tinha dor nas costas. Mas quando a contração via, aí eu ia no céu e voltava. Gente do céu, que dor. Todo mundo fala que vai chegar aquele momento que você não aguenta mais. E esse momento foi justamente quando eu estava na banheira. Gente, eu não aguentava mais, eu só queria parir. Eu não conseguia chorar. Eu queria chorar de tanta dor que eu tava sentindo. Eu não conseguia chorar porque eu não sei, é um negócio inexplicável, mas é punk, viu? Eu lembro que eu olhava pra Dominique e falava pra ele que eu não aguentava mais, que eu não aguentava mais. E Dominique, ele sabia do meu desejo, né? Que eu queria parir naturalmente, eu não queria tomar a PDA. A PDA aqui na Alemanha, no caso, é a epidural, é a analgesia. Eu sei que ajuda, eu sei que iria aliviar as minhas dores, mas eu queria sentir a experiência do parto completa, sabe? Eu não sabia exatamente como é que eu ia me sentir depois que eu tomasse a PDA. Se na hora que tivesse que fazer força, se eu ia conseguir fazer força, se eu ia sentir o meu filho saindo de mim. Enfim, eu queria realmente parir de uma forma natural. Porém, eu tava num nível de dor que eu não aguentava mais. E isso era só o quê? 2 horas da tarde, mais ou menos. E eu lembro que eu olhei pra Rebam e eu perguntei, o que que eu faço? Ela falou assim, você pode tomar outro analgésico, que é um pouco mais forte, mas você tem que sair da banheira, porque aí você tem que fazer o CTG. Então, você pode ir direto tomar a PDA, você que escolhe. E aí, né, eu fiquei na cabeça, o que que eu faço, o que que eu faço? Na minha cabeça, se eu tomasse o analgésico, eu ia ficar mais 2, 3 horas ali sentindo dor, pra depois pedir a PDA de todo jeito, porque eu tava ali no meio termo que eu não sabia muito o que fazer. Mas eu confesso pra vocês que eu ia pedir a PDA, porque realmente eu não tava mais suportando aquela dor. Porém, graças a Deus, Dominique estava ali do meu lado, e aí ele falou pra mim experimentar o outro analgésico, e não resolvesse, se não aliviasse, se eu realmente quisesse a PDA, depois eu ainda tinha tempo pra tomar ela, né? Então, vamos testar esse analgésico aí, que na minha cabeça não ia adiantar de nada, mas bora testar. Já tava se aproximando de 3 horas da tarde, ia trocar o plantão. Nessa de trocar o plantão, ainda tava na banheira, e aí veio a outra Rebam. E, gente, ali foi a minha luz no final do túnel, sério. Porque a primeira Rebam que tava me acompanhando, não quero julgar por aparência, mas só pra vocês entenderem, ela era novinha, era alemã. Além de parecer que não tinha muita experiência com aquilo, ela não era aquela pessoa que te acolhe, que te ajuda. Sempre que ela tava na sala comigo, eu ficava mais estressada, eu ficava mais nervosa, eu sentia muito mais dor. Então a presença dela, na verdade, estava me fazendo mal. Fora o ranço, né, que eu peguei porque ela disse que a minha bolsa não tinha estourado e que eu podia ir pra casa. Enfim, trocou o plantão, eu ainda estava na banheira. E a outra Rebam que chegou, gente, nossa, uma mãe. Eu acho que foi Deus que enviou ela pra mim. Porque eu tava ali na banheira, a nova Rebam chegou, já foi me dando a mão, já foi se apresentando, já foi me acolhendo de uma forma que, assim, inexplicável. Que automaticamente eu já comecei a
me sentir melhor, sabe? Enquanto a nova Rebame foi preparar o medicamento, a minha primeira Rebame foi fazer o toque em mim. Ai, Senhor da Glória. Essa mulher foi fazer o toque em mim, isso já era quase 3 horas da tarde. E ela, de novo, com os dedinhos dela, falou que tava de 3 a 4 centímetros de dilatação. E aí, quando ela falou isso, 3, 4 centímetros, pronto. Uma, que ela disse que a minha bolsa não tinha estourado, então se teoricamente a minha bolsa não estourou, eu nem tô sentindo tanta dor ainda como deveria. Segundo, que com 2, 3 centímetros, 4 centímetros, eu tenho que chegar a 10 e eu já tava ali na Partolândia. Como é que eu vou seguir adiante sem a analgesia, se naquele momento com 3, 4 centímetros eu já tava, né, surtando de dor? Foi puxado esse momento. Sim, elas não ficam perguntando toda hora se eu quero fazer toque, eu também não pedi, justamente porque eu sabia que se eu tivesse num nível de dor muito grande, elas fizessem o toque e eu não tivesse com muita dilatação, aquilo com certeza ia afetar o meu psicológico, e fez, né? Mas eu já tava na Partolândia, já tinha pedido medicamento para dor, então não tinha muito o que fazer. Vamos seguir adiante. Quando foi 3 horas da tarde, trocou o plantão real, a primeira Rebame foi embora, vai com Deus. Eu fiquei com essa nova Rebame, ela já tinha colocado a medicação de dor, e eu mudei de quarto novamente, já fui direto pro CTG. E fazer CTG com contração realmente, ai, Senhor. Mas como esse medicamento ele era mais forte do que o primeiro que eu tomei, eu tinha que fazer o CTG para ir controlando, né, os batimentos do Mateu, as contrações, etc e tal. E claro que era muito desconfortável ficar de lado ali, a contração vinha e tudo e tal, mas eu tenho que confessar para vocês que esse medicamento foi a minha salvação. Não parou a minha dor, mas ele reduziu. Eu vou dizer para vocês que eu tava no nível de dor 10, e aí com esse medicamento desceu para nível 7. Então assim, doía muito ainda, mas dava pra suportar, sabe? Interessante é que eu tava já tão cansada, tão acabada, tão assim, né? A Bamela já tinha dito que eu também tinha que ficar deitada fazendo CTG, porque eu poderia ficar um pouco zonza, um pouco tonta, e realmente isso aconteceu. Mas eu acho que isso acabou ajudando, porque nisso que eu tava tonta, zonza, na Partolândia, tudo junto e misturado, eu meio que consegui relaxar ali deitada, porque também assim, a dor vinha, a contração vinha, e eu tentava achar uma posição que fosse melhor pra mim. Geralmente eu ficava com o joelho no chão, apoiado na cama em alguma coisa, e Dominique ficava fazendo massagem nas minhas costas, mas eu queria muito deitar, porque eu tava muito, muito, muito cansada, muito fraca. E eu falava pra Dominique o tempo todo, eu tô me sentindo muito fraca, eu tô muito cansada. Então, no momento que eu consegui deitar pra fazer o CTG, eu meio que descansei, meio que relaxei, e aí chegou uma hora que eu percebi que as contrações elas estavam vindo de novo, estavam vindo bem mais fortes, porém, nisso que ela estava vindo, estava me dando vontade de fazer cocô. Ela estava vindo, no que chegava naquele pico, eu sentia vontade de fazer força, sabe? E aí veio essas contrações umas 3, 4 vezes dessa forma, e aí na última vez que veio, eu não aguentei mais, porque estava ficando uma dor muito mais insuportável, mesmo com a medicação. Aí eu lembro que eu falei pra Dominique, Rebame. Eu não conseguia nem formular frase, só falava Rebame, água. A Dominique chamou a Rebame, e quando ela chegou, ela foi fazer o toque em mim. E aí, meus amigos, no que ela fez o toque, ela falou que a multa mundi estava aberta. Quando ela falou aquilo, eu precisei que ela repetisse e falasse e entrasse na minha cabeça, porque eu não estava ali, né, assemelhando que a minha multa mundi estava aberta, ou seja, que o meu canal estava aberto, que eu estava naquela fase do expulsivo. Isso era umas 4 e pouca ainda, então em torno de 2 horas ali que eu tomei a medicação, deitei, meio que relaxei, o meu colo do útero ele dilatou completamente. E aí começamos a fase do expulsivo. E antes de eu falar do expulsivo, eu queria falar para vocês o seguinte, que como eu disse, né, eu tinha toda uma fantasia do meu trabalho de parto, eu queria gravar, eu queria falar, eu achei que eu ia dançar, né, pra abrir os negócios aqui, que eu ia passar uma maquiagem pra receber o meu filho linda, belíssimo, nananã. Gente, esquece, tá? Primeiro que eu pari de dia, então assim, luzes, ambiente, esse negócio, não teve necessidade. A única coisa que realmente utilizei foi o iPad pra tocar música, mas assim, falar pra vocês que eu ouvi as músicas que estavam tocando é mentira, tá? Que eu não ouvi nada. Eu tava ali realmente concentrando na minha dor, na minha partolândia. E esse negócio de ambiente, de falar, de dançar, comigo não teve nada disso. Eu só queria parir. Eu só queria que a contração fosse embora. Eu só queria que a dor fosse embora. Eu só queria que meu filho viesse logo pro mundo. Não tô dizendo que quem dança, que quem faz isso e aquilo tá mentindo, porque cada um pare de um jeito, né? Cada um tem uma experiência. E essa foi a minha. Então foi um pouco frustrante. Eu achei que fosse um pouco mais romântica, né, essa aparição,
Mas comigo foi assim que aconteceu. Outra coisa também, aqui na Alemanha você pode fazer um curso de preparação de parto, né? Que é o Geburtsvorbereitungskurs. Eu não consegui fazer esse curso, mas assim, na minha cabeça, eu não me preparei tanto pro parto, porque eu deixei... Tá ensaiando pra acordar. Enfim, voltamos com a presença especial. Oi, meu amor. Então, esse Geburtsvorbereitungskurs eu não fiz, eu não consegui vaga. Porém, desde o princípio eu confiei no meu corpo, eu confiei na natureza, porque justamente o parto normal, né? Se a gente parar para pensar nos tempos da minha avó, por exemplo, a minha avó ela pariu 12 ou 13 filhos e naquela época era parteira em casa e ela teve inclusive gêmeos. Então assim, não tinha curso de como respirar, de como isso. Claro que tudo que a gente tem hoje em dia de curso de preparação ajuda bastante, porém, não vou mentir e dizer que eu me preparei pro parto, isso aquilo que é mentira. Eu confiei no meu corpo, eu confiei que quando chegasse o momento, meu corpo ia saber o que fazer e realmente foi o que aconteceu. Quando as contrações elas vinham, no início era suportável, então era aquela careta, aquela cara feia, aquela respiração mais profunda. E no que as contrações elas foram aumentando, eu comecei a vocalizar. Então, quando a contração ela vinha, eu me concentrava nela e aí eu ia vocalizando de acordo com a intensidade. E aí eu descobri que eu estava na Partolândia quando a minha entonação ela já não era mais ela já era aquele azão. Eu achava que eu já estava assim no máximo da minha dor, no máximo da minha vocalização ali nas contrações, mas isso até chegar no expulsivo. E agora vamos para a parte do expulsivo. No que eu senti vontade de fazer força e a Rebam me viu pelo toque que o meu canal já estava totalmente dilatado, demorou um tempinho, né, para eu processar essa informação. O meu corpo ele já tinha feito a parte dele. Agora dependia de mim fazer a força para realmente meu filho vir ao mundo. Nesse momento que a Rebame ela foi assim crucial na minha vida. A partir daquele momento ela não saiu mais do meu lado, ela ficou ali o tempo todo. Começou a fazer do possível, eu ainda estava ali fazendo um CTG, eu continuei na maca e a gente foi trocando posição. Então, no início, eu confesso para vocês que eu ouvi dizer também que quando você sente a vontade de fazer força, ela vem automaticamente. É como vomitar, você não consegue segurar. Ela vem e você faz. Na verdade, comigo não foi bem assim, não. Eu sentia vontade de fazer força, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Então a Rebama ela me ajudou, porque no início eu tava respirando e ela falou: "Não, não é para você respirar, é para você fazer força de cocô". E ela usou essas palavras, claro, em alemão, mas ela usou essas palavras o tempo todo, faz força de cocô. Então, assim, demorou um tempinho ali até eu, né, entender o que eu tinha que fazer. Outra coisa que ela disse também, escuta o seu corpo. Quando a contração vier, você faz força junto com a contração, não faz antes. Eu achei esse negócio aí bem legal, né? Realmente, durante o expulsivo, tinha horas que eu queria fazer força, mas a contração ela não vinha, então eu tinha que ficar esperando ela vir. Eu pedia, cadê a contração? Por que agora ela não vem? Mas eu tinha que esperar, né, o momento certo para poder fazer força. E nisso a gente foi trocando de posição, então eu tava na maca. Primeiro eu tava, né, de barriga para cima. Depois eu mudei, fiquei com os joelhos apoiados na maca, segurando em cima ali no apoio. E essa posição ajudou muito. Foi nessa posição que realmente eu senti a força vindo, eu senti que realmente ele tava, né, saindo, tava ali de pouquinho em pouquinho, ele tava descendo. E a hora tava passando, a hora tava passando. E a todo momento, quando eu vinha a contração que eu tinha que fazer força, a Rebame ficava o tempo todo falando força, 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 né? No caso em alemão, pressen, 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 força de cocô, força de cocô. Dê o seu máximo, só depende de você. Realmente naquela motivação, sabe? E aquilo entrava na minha cabeça e eu entendia que só dependia de mim. Não tinha nada que médico pudesse fazer, que Rebame, que Dominique, era realmente dependia de mim fazer a força pro Mateu nascer. E eu ficava o tempo todo ali, vem Mateu, vem Mateu. E quando vinha a contração que eu fazia força, era uma concentração assim total. E o interessante é que assim, quando vem a contração, né, pra dilatar, ela vem e você quer que ela vá embora, você não suporta mais. E a fase do expulsivo já é o contrário, é você que faz a sua dor. Sou eu que tô ali pressionando, eu que tô fazendo doer, e quanto mais dói, mais significa que realmente eu tô fazendo a força certa. E mesmo assim, ó, demorou, viu? O tempo ia passando, o tempo ia passando e nada dessa criança nascer. E uma coisa muito interessante é o psicológico, porque nisso que ela fica ali, faz força, dê o seu máximo, dê o seu melhor.
você tá tão cansada? Eu tava tão cansada, né? Tava muito fraca, porque eu mal conseguia beber, eu não tinha comido nada, e o que eu comi, eu vomitei. E realmente no momento do expulsivo, você tem que fazer uma força que, olha, a gente vai pra academia, a gente acha que a gente é marombeira, não tem um agachamento, não tem um leg press que se compare com a força que é você fazer pra uma criança nascer. E o tempo passando, e essa criança não nascia. A Reba me perguntando se eu queria mudar de posição, mas eu tinha achado a posição na maca, né, de barriga pra cima, a mais confortável, porque eu tinha apoio. Então eu tava nessa posição, né, de barriga pra cima, eu tinha um apoio aqui da maca dos lados e tinha um apoio também pros pés. Então eu tava me sentindo bem confortável nessa posição. Eu não quis trocar. E aí chegou um momento que a Reba me falou que dava pra ver o cabelinho dele. Foi aquele momento mágico que eu coloquei a mão lá dentro e aí eu senti a cabecinha, sabe? E aí, nossa, quando chegou esse momento foi que realmente eu realizei que eu estava parindo, que ele estava para nascer a qualquer momento. Quando eu senti a cabecinha dele, ele ainda não tava ali coroando, ainda tava lá dentro. Mas só de sentir aquele negocinho, aqueles cabelinhos, aquilo deu um gás que, nossa. Pouco depois desse momento chegou a médica. Quando a médica entrou na sala, começou a se preparar ali e sentou na minha frente junto com a Rebama, eu sabia que já estava perto de parir. Eu sabia que finalmente estava chegando ao fim. Eu lembro que eu olhei pra médica e falei assim: você vai ficar aqui, né? Você não vai embora? Ela: não, eu vou ficar aqui, eu quero conhecer o seu bebê. Aquilo foi um alívio tão grande, porque eu sabia que se a médica estava ali, é porque realmente o parto já estava perto de finalizar, o Mateus já estava perto de nascer. E aí seguimos, na força, todo o tempo elas ali, pressem, 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 pressem. Eu não conseguia ver nada, né, que estava acontecendo ali. Mas eu sei que todo momento ela estava trocando o negócio que ficava ali embaixo de mim, que saía sangue, saía o número 2. Eu não sei quantas vezes eu fiz o número 2. Realmente é super natural. Faz parte do processo justamente porque a força de parir do expulsivo é a força de fazer cocô. E quanto mais essa criança descia, e era assim, era paciente formiguinha, tá? Até mesmo a Reba me dizia que era milímetro por milímetro, mas cada força que eu fazia, ele tava, né, chegando mais próximo de sair. Quanto mais próximo ele chegava ali de coroar, né, da cabeça sair, a dor, ela ia ficando cada vez mais insuportável. Mas é uma dor tão insuportável que quando você acha que você não suporta mais, você não pode parar de fazer. Acho que só quem pariu mesmo vai entender o que eu tô falando. Ou no momento que ele tava coroando, que eu botei a mão assim, que eu já sentia que a cabecinha tava ali pra fora, né? Só um negocinho. E doía, viu? Nossa. Assim, na hora que a contração ia embora, que eu parava de fazer força, eu não sentia nada. Me parecia que tinha um bebê ali no meio da minha vagina. Mas quando eu tinha que fazer força ali nessa parte de coroar, realmente é o que falam, que é o círculo de fogo, né? Que queima, que... Nossa... É uma sensação assim que eu não sei nem como descrever. Contração, você sente, você quer que ela vá embora. Mas o expulsivo, fazer força, só depende de você. Quanto mais você faz força, mais dói, mais vai queimar, mais você vai no céu e vai voltar. E chegou um momento que era tanta dor, ardia tanto, tava queimando tanto, que eu achei que já tinha cortado, eu achei que já tinha rasgado, que já tinha feito tudo. Mas vou falar pra vocês que se tivesse cortado, se tivesse rasgado, nem me importava mais, porque nesse momento eu só queria que ele saísse de dentro de mim. O tempo todo a Rebama, ela ficava colocando o dedo, né, dentro da minha vagina, e ela falava: tá sentindo meu dedo? Faz a força aqui. Tá sentindo? Faz a força aqui. Tipo, ela ficava direcionando. E no finalzinho, quando ele já tava coroando, ela começou a passar um óleo, parece que esse óleo, não sei do que era, parecia que fazia o negócio arder ainda mais. Finalmente, naquela força que acho que foi a maior força da minha vida, a maior dor da minha vida, mais ainda do que da contração, foi a força que realmente saiu a cabeça. E aí depois que saiu a cabecinha dele, eu nem consegui esperar uma outra contração. A médica também já estava ali, acho que ela me orientou a não esperar e já fazer força para sair o corpinho. E aí nasceu o amor da minha vida. Essa é a coisa mais linda. Assim que ele nasceu, a médica, a Rebame, já pegou ele e já entregou logo pra mim. E a gente já ficou ali naquela golden hour que, nossa, que momento, meus amigos. Essa golden hour é realmente, assim, um momento mais mágico, sabe? Onde você vê que realmente tudo valeu a pena. A dor vai embora, tudo que você passou na gestação, tudo que você passou ali nas contrações, no expulsivo, tudo vai embora. Parece que no quarto só tem você e o seu filho.
E ele já nasceu já com um zoião aberto assim, e eu vendo aquela cabecinha cheia de cabelo, eu olhava pra ele, e eu não sabia nem o que dizer direito. Dominique fez um vídeo e eu falava: meu filho, você nasceu cabeludo, de onde que veio tanto cabelo? Olha o nível de partolândia da cabeça da mãe. A gente, é um momento assim realmente muito incrível. Essa hora dourada, essa golden hour, essa humanização que tem aqui na Alemanha. Eu creio que no Brasil também tem bastante disso agora, até mesmo no SUS, creio eu, não sei se eu tô falando besteira. Realmente assim, é indescritível. Depois de tantas horas ali de dor, de sofrimento, sim, porque você tá morrendo de dor, você tá ali vendo estrelas e vai dizer que não tá sofrendo, você tá feliz? Cadê que eu não consegui dançar? Cadê que eu não consegui fazer blogueiragem, passar maquiagem? Na hora que eu parei, que minha criança veio ao mundo, eu tava aqui, ó, toda descabelada, com coque, suada. Mas enfim, quando a criança tá ali nos seus braços, você realmente esquece de tudo isso. Depois que ele nasceu, que ele veio pros meus braços, o tempo parece que assim, ó, que voou. Eu sei que a gente ficou em torno de umas 2 horas ainda na sala de parto, né? Até a minha placenta sair, até limpar, até trazer a maca e tudo, né? E a gente também ter esse momento de mãe e filho. E aí depois de 1 hora, mais ou menos, foi que a Rebame foi medir Mateu, foi pesar. Ele nasceu com 55 centímetros, não sei de onde veio essa altura toda. 3 quilos, 545 gramas. Às 18h45. Então, o meu expulsivo, ele durou em torno de umas 2 horas. E foi isso. Consegui parir, consegui ter meu parto normal. Não foi como eu fantasiei, né? Com foto, com luz, com isso e aquilo. E graças a Deus que Dominique interviu e falou pra eu tentar o analgésico, porque eu ia pedir a PDA, eu ia pedir a analgesia. E que bom que eu não pedi, que bom que eu consegui realmente viver essa experiência do jeito que eu realmente queria. Eu queria sentir a dor da contração, queria saber o que era, né, esse tal de expulsivo. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje o Mateu tá aqui completando 2 semanas. É um bebezão, um bezerrinho que mama aqui, ó, toda hora. E faz muito cocô. O pós-parto, a amamentação, tudo isso. Se vocês quiserem saber alguma coisa, deixa aqui nos comentários, deixa as perguntas que eu trago um outro vídeo comentando também. Tem uma criança muito abençoada, ele é mais do que tudo que eu pedi. E eu confesso pra vocês também que o puerpério também me surpreendeu. Na verdade, assim, eu tava esperando o pior de tudo. Esperei o pior da gestação, esperei o pior do parto, do puerpério. E na verdade tá sendo muito mais leve do que eu imaginei. Mas todo o processo, quando a gente pensa num todo, vale muito a pena. Quando você finalmente tá com a coisa mais preciosa da vida aqui nos braços. E é isso, esse é o meu relato de parto aqui na Alemanha. Deixa nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa. E é isso, até o próximo vídeo.